Olá, pessoal! Começamos uma semana nova e, coincidentemente, um livro novo também. Aulinha de matemática do 6º ano. E o nosso assunto começa com razão entre dois números. Vamos comigo? É um assunto legal e bastante importante. Muitos alimentos são preparados misturando-se mais de um ingrediente, como ocorre com a preparação de vitaminas feitas com leite e frutas, por meio de uma infinidade de combinações de ingredientes, e podendo variar a quantidade usada de cada um deles. É possível testar vários sabores. Entretanto, há casos em lanchonetes ou restaurantes, por exemplo, em que é necessário manter um padrão de sabor, para que um cliente mais assíduo saiba o que está comprando. Além disso, a mesma vitamina pode ser feita em maior ou em menor quantidade. Nesses casos, deve-se manter uma proporção entre os ingredientes. Isso pode ser feito usando as noções matemáticas de razões e proporções, que começamos a estudar nesse capítulo, e você poderá perceber que elas fazem parte do nosso cotidiano, das mais diferentes formas. E aqui vai. Razão entre dois números. O que é uma razão? A razão ela sempre está acompanhada de um traço de fração. O que eu vou fazer assim? É bem legal. Em nosso cotidiano temos muitas ações. E aqui eu tenho um em cada 5 brasileiro. Aqui não é a quantidade, ó, 1 em cada 5. 1, a proporção. Isso é uma razão. A cada 5 brasileiros, 1 afirma dirigir usando o celular. Caramba! Sei não, eu acho que é mais. Pessoas com nível superior são as que mais se comportam dessa maneira, assim como as que mais recebem multas por excesso de velocidade. Acidentes de trânsito são a segunda maior causa de mortes externas do país. Segundo dados do Ministério da Saúde, 19,5% da população das capitais brasileiras afirma que faz uso do celular enquanto dirige. O percentual mostra que, de cada 5 indivíduos, 1 comete esse ato, que é um risco para acidente de trânsito. A divulgação do dado inédito é do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, por inquérito telefônico Digitel de 2018, que também aponta que as pessoas com idade entre 25 e 34 anos são as que mais assumem esse comportamento de risco. 25 a 34. É uma pesquisa que foi feita. De cada 5 pessoas, uma comete esse ato. Não é só uma infração, isso pode causar um acidente. Você pode não morrer, mas pode matar outro, pode deixar um aleijado, pode ficar aleijado, sei lá. Não pode, não pode. Por que não pode? Porque isso pode causar um acidente, né? Então não deve. Então tá aqui, ó. De cada 5 pessoas, uma, tá? Isso é uma razão. 1 está para 5. Nós podemos fazer assim também. 1 está para 5. Razão é a relação entre dois números racionais e poderá ser indicada assim: A sobre B. Lembram? O B é um número qualquer? Sempre tem que ser diferente de 0. Sempre. Aqui. Eu tenho assim, o termo A, chamado de antecedente, e o B, de consequente. Assim, temos as seguintes representações. Quem vem em cima, antecede. Quem vem embaixo, vem depois. Então, ele consequente, ele vai ser depois. É a mesma coisa do que eu falar assim, A dividido por B. A está para B. O termo razão deriva do latim e está relacionado com a ideia de divisão. Por esse motivo, uma fração indica a razão do numerador antecedente pelo denominador. Vamos ver alguns exemplos aqui?
para ficar mais fácil. Olha aqui, um estudante participou de um teste de história que continha 10 questões. Ele acertou 7 questões e errou 3. Quantas questões tinha esse teste? Vamos ver. Tinha 7, ele errou 3. Ou melhor, ele acertou 7 e errou 3. Então, no total, ele tem 10. Razão entre o número de acertos. Quantos ele acertou? 7. Põe em cima. Quanto tinha no total? 10. Razão entre o número de erros e o total. Está falando aqui. Razão entre o número de erros, 3 sobre 7. E a razão de acerto, 7 sobre 3. Tudo bem? Vamos ver outro exemplo aqui. Tem mais 2 exemplos aqui. Uma cozinheira prepara deliciosos picolés de frutado. Para cada picolé, ela mistura um preparado à base de 2 sabores, sendo 60 ml de sabor limão e outros 80 ml de sabor acerola. Nesse caso, podemos determinar a razão entre 2 sabores, sendo ela escrita na forma de fração irredutível. Quantidade do sabor de limão em ml. Então, o que ele falou aqui, ó? 80, 60 para 80. Se a gente fizer uma divisão disso, porque quando eu falo assim, ó, qual que é aqui de 60 para 80? A gente sempre tem que transformá-lo numa fração irredutível. O que é uma fração irredutível? Lembrando, é uma fração que eu vou fazendo simplificações até chegar em uma fração bem pequenininha e não dá mais para fazer nada. Podemos interpretar a razão obtida da seguinte forma. Para cada 3 partes do preparado sabor limão, são usados 4 do preparado de acerola. Então, cada 3 de limão, eu preciso de 4 de acerola. É assim que a gente vai fazer. E se falar o contrário? Observe que indicamos a razão e a quantidade de limão, mas podemos também inverter. Cada 4 de acerola, eu uso 3 de limão. Isso é muito usado. As razões obtidas podem servir de base para aumentar ou diminuir a receita de picolé. Olha esse aqui, olha, parece o docinho que eu faço. Em uma pequena fábrica de bombons de chocolate caseiro, há um tipo de embalagem para 12 bombons. Sendo 2 com recheio de cereja, 2 chocolate branco e os demais de chocolate ao leite. Vamos indicar a razão. Quantos bombons tem aqui? 12. A pergunta que tem aqui vamos indicar a razão entre a quantidade de bombons com recheio de cereja. Só tem 2 bombons de cereja para 12 que são total. Tenho que fazer a divisão de 2 aqui e de 2 aqui dá 1/6. Aqui tem os contrastes do Brasil. Então, o que eu tenho para mostrar aqui para você? Vou ler esse textinho com você. O Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Em razão de sua grande extensão, aqui há vários tipos de clima. Ele é muito grande, então tem vários tipos de clima aqui. Vários tipos de vegetação e de relevo. E, consequentemente, diversidade de biomas. Trata-se de um aspecto muito interessante, que poderia ser aproveitado de maneira exemplar. No entanto, isso nem sempre acontece no país onde, se plantando, tudo se dá. Tudo dá, né? A lógica dos contrastes predomina. Do ponto de vista social, as diversidades também ocorrem. E os contrastes são evidentes, sendo um dos mais impactantes o serviço de saneamento básico. Em 2019, de acordo com o IBGE, 1 em cada 3 brasileiros tinha acesso à rede de esgoto. Gente, como é que eu vou fazer um texto grande? Só 1 em cada 3 brasileiros. 1 está para 3. Então,
eles precisam eliminar isso, tá? Por quê? O que está acontecendo? De 3, vamos supor, não tem saneamento, não tem saneamento. Um tem. De cada 3 que a gente faz pesquisa, só um tem saneamento básico. Mínimo, gente, olha só isso aqui. Graças a Deus a gente não vê isso aqui. Não existe na nossa cidade. Isso é muito importante. Aqui agora. Sendo A e B dois números racionais, com B diferente de A, razão entre A e B e a razão de A para B. A razão de A para B pode ser ligada assim, por exemplo, razão de A para B, ou A está para B, ou A para B. Lembrem-se, em cima, antecedente, embaixo, consequente. Ele também pode ser representado desta maneira. Exemplos. A razão de 8 e 6. 8 está para 6. Você precisa fazer a divisão, simplificação, e também pode ser escrito assim. Aqui também, 20 está para 15, assim como o 4 está. Ou 20 para 15, tem que fazer uma fração irredutível aqui. A razão entre duas grandezas de mesma espécie. Pessoal, o que é uma grandeza de mesma espécie? Por enquanto, eu estou falando com vocês só de número. Mas eu já vou adiantar aqui e falar sobre grandezas de mesma espécie. O que é? Quando eu estou falando de distância, então vamos supor, ó, vou fazer um exemplo aqui. Qual é a distância? Tá? É uma distância de relação de, vamos por assim, de Araçatuba, Penápolis a Araçatuba, né? E Penápolis a Birigui. 30 está para 50. Nós falamos de distância e também estamos falando de distância, que é quilômetros. Isso é a mesma razão. Quilômetros aqui, quilômetros aqui. Então, isso é a mesma razão. Quando a gente está falando da mesma medida, nós estamos falando de altura, peso, do que quer que seja. Aqui também eu estou trazendo alguns exercícios. Esses exercícios eu vou deixar para vocês resolverem e na aula de amanhã nós faremos a correção. Mesma coisa aqui. Na aula de amanhã nós faremos a correção. Isso aqui não tem no livro. Bom, pessoal, razões inversas. O que são as razões inversas? É assim, ó. 4 está para 5. E inversa, 5 para 4. Você vai inverter. Isso que é uma razão inversa. A gente usa muito isso quando a gente vai fazer contas assim, ó. O que nós fazemos? Copiamos a primeira, mudamos o sinal e vamos colocar aqui uma fração inversa. 4 está para 1. Para poder resolver assim depois. Muito bom. Mais um pouquinho de exercício. Ah, tá aqui tem uns exemplos. Tem uns exemplos aqui. Verifique se 3 sobre 7 e 4 são razões inversas. Como que eu vou verificar isso? Assim, olha, vou explicar para você. Copia a primeira, não é? Eu vou inverter a segunda. Aí eu vou multiplicar aqui, ó. 3 vezes 7, 21. 7 vezes 3, 21. Números iguais, eu simplesmente faço a divisão. Por quê? 21 dividido por 21 dá 1. Pronto, são assim. Se deu 1 aqui, então é porque são. Observação. Uma razão de antecedente zero não possui inversa. Antecedente, ó, 0 sobre 4. Antecedente consequente. Olha aqui, eu vou fazer inverso. Não existe. Não existe nada no mundo dividido por zero. Para determinar a razão inversa de uma razão dada, devemos permutar, trocar os seus termos. Por exemplo,
Qual é o inverso de 2/5? É o contrário, 5/2. Facinho, né? Mais um pouquinho. Aqui também. Isso que eu estava falando para vocês agora há pouco. Velocidade média, distância e tempo. São duas grandezas diferentes, são razões especiais. Por isso que eles são tratados. Então, nesse caso, eu posso fazer distância sobre tempo, duas diferentes. Comprimento, comprimento real. Massa do corpo, densidade é a massa do corpo. Gente, não é peso, não é quanto a gente pesa. O certo seria quanto você massa. Porque o que nós temos é massa. Nós pesamos, não é isso é correto dizer. O certo seria falar quanto você massa, mas a gente vai estranhar muito. Então, saibam que é importante. Nós temos massa e não peso. Peso é dado em newtons, em física. Densidade de um corpo, massa do corpo, volume de corpo. Densidade demográfica, é o número de habitantes sobre a área. Isso aqui são especiais. O nome já acabou de falar. Bom, eu vou deixar aqui também com vocês mais 3 exercícios, sendo que deverão ser feitos hoje para amanhã. E na próxima aula eu corrigirei. Tudo bem? Bom, então, livro 7, tá? Tarefa, só na próxima aula, tá? Tarefa do livro 7, né? Tarefa do livro 7 só na próxima aula. Tudo bem? Bom, eu vou deixando por aqui. Desejo um bom estudo para vocês e até a nossa próxima aula. Beijos!